O tempo de louvar chegou, essa é a nossa aula e esse é o tempo que já chegou. E agora a gente vai falar sobre a continuidade da nossa vida de louvor durante o nosso dia e durante a nossa jornada. Então a gente deve louvar a Deus, sim, todas as nossas manhãs, mas em todo o nosso dia e agora levando para um lugar mais amplo, em toda a nossa jornada. No outro vídeo, na primeira parte dessa aula, eu falei sobre Pedro, que estava ali andando sobre as águas, daqui a pouco ele começou a olhar para as circunstâncias e afundou. Então, ele começou muito bem, ele estava assim, focando em Jesus, estava sendo ousado, intrépido, começou a andar sobre as águas. Os outros discípulos não, os outros discípulos ficaram lá dentro do barco. Ele não, ele foi, ele queria experimentar algo novo, ele queria experimentar aquilo que Jesus mesmo estava experimentando e fazendo. Só que por um momento ele desligou a fé dele, ele parou de focar em Jesus e começou a olhar em tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele. E na nossa vida de louvor, a gente não pode desligar a presença de Deus, a gente não pode desligar a manifestação daquilo que Deus quer fazer. A gente não pode fazer como Pedro, começar a olhar para as circunstâncias e deixar de olhar para Jesus, tirar o nosso foco de Jesus. Nós precisamos iniciar e continuar, mesmo que as pressões sejam grandes. E aí eu me lembro lá de Tiago: tendes por motivo de grande alegria o passardes por grandes tribulações, porque a prova da nossa fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Enquanto a gente está passando pelas provas, focando em Jesus, sabe? Mantendo a fé ativada, louvando o nome dele, engrandecendo quem ele é, como Paulo e Silas ali, naquela prisão. Enquanto a gente está passando pela prova, sabe? Focando em Jesus, a gente continua andando sobre as águas, a gente continua. E aí, nesse processo, perseverança está sendo formada em nós. E nesse processo, nosso caráter está sendo aperfeiçoado, a gente está se tornando mais semelhante a Jesus. Nós precisamos iniciar o nosso dia ligando o homem interior. E esse homem interior, ele precisa ficar ligado durante toda a nossa jornada. Se a gente desliga, a gente começa a andar na carne. E andar na carne, sabe o que acontece? A gente começa a murmurar. Se a gente está na carne, vai ser muito rápido para a gente começar a reclamar. E aonde tem reclamação, tem a manifestação da presença do inimigo. Aonde tem reclamação, é o lugar que a gente está abrindo a porta para o diabo agir na nossa vida. Quando a gente declara algo, a gente está dando liberdade. Se a gente está declarando a palavra de Deus, a gente está dando liberdade para Deus se manifestar. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para qual Deus designou. Mas se a gente está concordando com o inimigo, se a gente está declarando aquilo que ele está soprando no nosso ouvido, se a gente está concordando com o espírito de medo, se a gente está concordando com o espírito de depressão, se a gente está concordando que não tem jeito mesmo, que não tem solução, a gente está dando uma liberdade para o inimigo agir na nossa vida. A gente está levando a nossa vida para uma direção que não é legal. Então precisamos sempre escolher a vida, escolher as declarações certas, escolher deixar o homem interior ativado. Não dá para desativar. Começou o dia salmodiando, sabe, falando provérbios do céu. Começou o dia assim? Então não para, continua. E aí você pode me falar: bom, mas isso dá trabalho, né? Que nem sempre eu quero. Dá trabalho, sim. Dá trabalho. Dá trabalho manter o homem interior ligado. Dá trabalho ficar vigiando a nossa mente para que a gente não possa ficar pensando no inimigo. Dá trabalho, sim, mas é algo que a gente precisa fazer, porque senão depois dá muito mais trabalho ter que voltar de um lugar que a gente não deveria ter chegado. Depois dá muito mais trabalho ter que colocar o diabo para sair da nossa casa e fechar todas as brechas. Dá muito mais trabalho ter que reconstruir um muro que a gente mesmo destruiu. Nós precisamos estar atentos. Sabe, a nossa jornada aqui é como se a gente fosse esse exército poderoso de Deus. O exército que está em batalha. O exército que já é mais do que vencedor. Só que a gente não pode baixar a guarda e achar que tá pronto, tá tudo certo. Não, nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes o tempo todo. Nós estamos numa batalha. O diabo vai querer o quê? Vai querer nos roubar, destruir, vai querer matar. Ele vai querer fazer várias coisas contra a nossa vida, contra a nossa casa. Então nós precisamos estar atentos. Liga o homem interior, louva a Deus pela manhã e continue que esse homem interior o quê? Ligado o dia todo, a jornada toda, sabe? Não tô a fim de declarar a palavra
palavra de Deus, mas vou declarar mesmo assim, quem manda aqui não é a carne, quem manda é o Espírito. A gente tem que escolher, sabe? É escolha. Nem sempre o sentimento vai estar favorável, mas a nossa escolha vai fazer com que o sentimento ele se torne favorável pra gente. A sua escolha vai fazer com que as coisas comecem a ser transformadas. A sua escolha na palavra de Deus. A sua escolha por olhar para Jesus e responder à presença dele é o que você precisa. Precisamos escolher a Jesus sempre. Então, devemos continuar então sempre louvando a Deus em toda a nossa jornada. E a gente vai lembrar aqui o que significa então essa palavra louvar. Vamos relembrar aí. Significa o quê? Tornar alto, erguer, levantar, elevar, tornar sublime, grandioso, erguer, sublimar, engrandecer, elogiar, celebrar, afamar. Quando a gente está louvando a Deus, a gente está afamando o nome dele, a gente está celebrando o nosso Deus, a gente está tornando ele grandioso para as outras pessoas, a gente está mostrando para a nossa própria alma que o nosso Deus é grande. Nós estamos tornando sublime o nome dele na nossa vida e mostrando para as outras pessoas o quanto nosso Deus é sublime. E aí vamos lá para Isaías 43, no versículo 19, e você pode acompanhar aí na tela. Vamos lá. Eis que faço coisa nova. Olha só o que Deus está falando pra gente. Eis que faço coisa nova, que está surgindo, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Olha só o que Deus faz. Coisas novas. É isso que ele tem pra gente. Um novo tempo, sabe? Um novo horizonte, caminhos no deserto, rios no ermo, milagres no meio de uma pandemia, milagres no meio de estrutura tão corrompida desse mundo. O que Deus tem pra gente é o melhor. E aí ele fala que os animais, até os animais do campo glorificam a Deus. Toda a terra, né, criada pelo próprio Deus. A terra mostra a grandiosidade do nosso Deus. Então até os animais glorificarão a Deus, os chacais, os seus filhotes, e aí, olha só, Deus dará de beber ao seu povo, nós que somos escolhidos dele, ao povo que ele formou para ele mesmo, para celebrar o louvor de Deus, ao povo que ele escolheu para ele, para o tornar sublime, grandioso, para louvar a ele. Você foi escolhido nesse tempo, o tempo de louvar chegou, você foi escolhido nesse tempo para engrandecer o nome de Deus. Você foi escolhido nesse tempo para tornar o nome de Deus sublime. Olha isso, que maravilha, né? Que maravilhoso. Deus nos chamou para esse tempo, para um propósito específico e que a gente viva tudo aquilo que está no coração do nosso Pai. E aí em 1 Pedro 2,9, você pode acompanhar aí. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas. Deus nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva dele. E a gente foi chamado para quê? Proclamar a virtude, as virtudes do nosso Deus. E o que essa palavra virtude, ela significa? Olha só. Qualquer qualidade que evoca uma estima, algo que você goste, que te chame a atenção, um valor intrínseco, que é da essência, algo próprio que é seu, excelência moral e bondade, louvor. Você foi chamado para proclamar a qualidade do seu Deus, para proclamar quem Ele é, para louvar a Deus. Você que é raça eleita, sacerdócio real, você que faz parte da nação santa, você foi chamado para proclamar as virtudes do seu Deus, para proclamar as virtudes de Deus, a bondade de Deus, a alegria dele, o favor dele na sua casa, para os seus filhos, sabe, no seu trabalho. E às vezes não vai precisar nem de você abrir a sua boca para proclamar. Às vezes as suas ações vão ser suficientes para mostrar aos outros como o seu Deus é.
Não fique satisfeito com pouco. Deus quer fluir através de você para que você proclame, para que você viva, para que você mostre para os outros como o seu Deus é poderoso, como Ele é bom. E olha só, olha essa frase aí. Vamos meditar nessa... Para um pouquinho e vamos meditar nessa frase. Acompanha aí. Você não pode elogiar o que você não valorizar. Como é que a gente vai proclamar as virtudes de Deus se a gente não valoriza o nosso Deus? Se a gente não separa tempo para ler a palavra dele? Como é que a gente vai mostrar para as outras pessoas o quanto Deus é bom se a gente mesmo não medita na bondade dele? Nós não podemos elogiar quem não valorizamos. Nós precisamos valorizar a Deus. E ao valorizar ele, a gente vai conhecer ele mais e mais. Jó conhecia a Deus só de ouvir falar, mas teve um dia que os olhos dele se abriram. Nós não podemos viver uma vida de conhecer, de ouvir falar. Eu ouvi falar que Deus abriu o mar vermelho. Tá aí, mas o que ele fez na sua vida? Eu ouvi falar que Deus é bom, mas eu mesmo nunca experimentei a bondade de Deus. Não, nós precisamos ser daqueles que experimentam a Deus. Não é só de ouvir falar. Ouvir é muito bom. Ouvir o testemunho das outras pessoas é muito bom. Mas olha só, que tal você ser um testemunho? Que tal você falar de Deus, proclamar a virtude dele? A gente precisa valorizar a Deus. À medida que a gente valoriza, é à medida que a gente vai conhecer, que a gente vai ter dele. E então a nossa resposta vai ser muito boa. E olha só, o louvor é algo direcionado a Deus. A gente direciona o nosso louvor a quem? A uma pessoa. A Deus, ele é o foco da nossa vida, ele tem que ser o foco da nossa atenção. Ou então, a gente expressa o nosso louvor às outras pessoas, a respeito de quem Deus é, né? Então, o louvor, a sua vida de louvor é para quê? Você vai direcionar para quem? Para Deus. E as outras pessoas vão ver, né? Tem gente que vai querer participar também. Enquanto você estiver louvando a Deus ali, tem gente que vai ver, você está na sua casa, começou ali a oração, começou a louvar a Deus. Daqui a pouco tá lá seu filho, vai querer participar, porque tá muito bom, vai querer experimentar essa presença maravilhosa de Deus. Louvar diz respeito a quem Deus é. A quem Deus é, ao seu caráter. Diz respeito também a tudo que Deus já fez. Aquilo que Deus está fazendo nesse momento e aquilo que Ele ainda fará. A gente pode louvar a Deus pelas coisas que Ele ainda vai fazer. A gente conhece a sua palavra, a gente sabe que Ele é bom e Ele vai se manifestar. Aquele que era, que é e há de vir, Jesus. Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O nosso louvor tem que ser para essa pessoa. Essa pessoa, sabe, que deixou os céus e veio para a terra e veio em figura humana. Sabe, veio pra cá e teve morte, e morte de cruz por amor a nós. Jesus, aquele que era, aquele que estava na cruz do Calvário, que morreu por mim e por você. Aquele que é Deus hoje, o nosso Salvador, que está sentado à direita de Deus. E aquele que há de vir, nós ansiamos por essa segunda vinda de Jesus. Aquele que há de vir. A nossa vida de louvor tem que ser baseada nisso, no nosso Deus, em quem Ele é, em tudo que Ele faz na nossa vida. Deus é bom. E agora em Salmo 35, 27, a gente vai ler o 27, versículo 27 e 28, e você pode acompanhar aí na tela. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Cante de júbilo e se alegre. A alegria do Senhor é a sua força. Não é a tristeza desse mundo que é a sua força, não é a murmuração que é a sua força, não é a lamentação que é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Então se alegre no Senhor. Outra vez eu te digo, se alegre no Senhor. E diga sempre, glorificado seja o Senhor. Olha o salmista nos chamando, diga sempre, em todos os dias, em toda a sua jornada, não apenas durante um dia que tá muito legal, que tá tudo cooperando, não, em todos os tempos, diga sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra na nossa prosperidade. Deus se alegra na sua prosperidade. Deus se alegra na sua vida. Você é um filho amado em que Ele tem alegria. Responda a esse Pai de amor. Responda em alegria a esse Pai que te ama. Responda, sabe, em alegria a esse Pai que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Responda em amor, em alegria e gratidão. Esse Pai que faz um caminho no deserto só para você, só para que você possa passar. Esse Pai que coloca rios
caminhos no erro, que coloca provisão no meio de um mundo caótico. Renda graças a esse Pai que te ama e que faz com que tudo coopere para o seu bem, porque você ama a Deus e foi chamado segundo um propósito. Salmo 71:8, olha só o que está escrito: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Que essa seja uma declaração verdadeira na nossa vida, amém? Que essa seja uma declaração verdadeira, que acontece todos os dias da nossa vida. Os meus lábios estão cheios do teu louvor. Que a nossa boca esteja cheia de louvor. Que a nossa boca esteja cheia de hinos de gratidão, de salmos de gratidão. E aí olha o 14, Salmo 71:14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Quanto a nós esperaremos no Senhor e o louvaremos mais e mais. Olha só, crescente. Não é como foi, não é igual ontem, não era igual à estação passada ou igual a 10 anos atrás. Não, é mais e mais. Te louvarei mais e mais. Deus tem mais pra gente. E a nossa resposta sempre tem que ser assim, mais e mais. De forma crescente, de forma cada vez maior. Mas alarga o espaço da sua tenda. Não viva do mesmo jeito. Tem mais pra você. Alarga o espaço da sua tenda para que você possa transbordar. Aí o versículo 15 do Salmo 71. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número. Versículo 16. Sinto-me a força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Rememoro, trago à memória a tua justiça. No mundo cheio de injustiça, sabe, nas circunstâncias que podem parecer tão injustas, nesse momento, traga à memória a justiça de Deus. Deus é por você, então quem é que vai ser contra você? Deus é por você. E agora essa frase para você meditar, acompanha aí comigo na tela. Para crescermos em louvor, precisamos crescer na percepção do seu louvor, do seu valor. Para crescermos em louvor, precisamos crescer na percepção do seu valor. Para que a gente cresça numa vida de louvor, que é explosiva, a gente precisa crescer no reconhecimento do valor de Deus e da própria presença dele. A gente precisa investir tempo com Deus, em detalhes, nos mínimos detalhes, nos mínimos momentos, nos pequenos espaços do nosso dia a dia. Em todo tempo, a gente precisa valorizar a presença de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se faz presente na nossa vida. Não é que, será que Deus quer falar comigo? Não, Ele quer falar com a gente em todo tempo. A questão é, a gente está preparado ou a gente escolheu falar com Ele? E aí tem essa citação aqui do irmão Lourenço, do livro que é A Prática da Presença de Deus, um livro maravilhoso, que diz o seguinte: a prática mais santa e necessária na nossa vida espiritual é a presença de Deus. Precisamos praticar a presença de Deus. Tá, continuando aqui a leitura da citação. Isso significa encontrar prazer constante em sua companhia divina. Falar humildemente, amorosamente com Ele em todo o tempo, em cada momento, sem limitar a conversa de forma alguma. Olha isso, nós podemos falar com Deus durante todo o nosso dia. A gente pode, sabe, estar sempre conectado com Ele. Nós não precisamos desconectar. O inimigo quer fazer com que a gente fique, sabe, conectado nas coisas dele, mas Deus nos chama para praticarmos a presença dele, para valorizarmos Ele em cada detalhe da nossa vida. Então, quando você estiver lavando uma louça, quando você estiver lendo a palavra, lendo a Bíblia, quando você estiver trabalhando, sabe? Pratique a presença de Deus. Nos pequenos espaços de tempo, quando você estiver dirigindo, comece a orar em línguas, responda a presença de Deus, louve a Deus, coloque uma música e comece a cantar alto. Cante alegremente, coloque o inferno para correr. Quando você adora a Deus, você está colocando o inferno para correr. Escolha a vida, escolha uma vida de louvor, escolha praticar a presença de Deus nos mínimos detalhes, nos pequenos momentos, sempre. Escolha a Deus, escolha a presença dele, que é melhor do que a própria vida, a graça dele é melhor do que a própria vida, a presença dele é tudo que a gente precisa, né? Busque a presença dele em todo o tempo, responda a ele em todo o tempo. Para a gente ir finalizando, eu quero ler aqui um salmo e um provérbio com você. Vamos lá. Salmo 119:2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições
e os buscam de todo o coração. Você é bem-aventurado quando? Quando você guarda a palavra de Deus, guarda tudo que ele diz, né? E busca ele de todo o coração. Verdadeiramente feliz você é quando você ouve a palavra e pratica a palavra. Verdadeiramente feliz você é quando você busca o Senhor em primeiro lugar, seu reino, sua justiça em primeiro lugar. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Se você bate na porta, pronto, a porta vai se abrir. Se você começa a falar com Deus, ele está ali prontinho para te ouvir, para te responder. Busque a Deus e ele vai falar com você. Bata na porta e essa porta vai se abrir. Você pode chegar ousadamente junto ao trono da graça. O véu foi rasgado, não tem nada que te impeça de praticar a presença de Deus. Não tem nada que te impeça de louvar a Deus. Você está livre. Então não se submeta novamente a julgo de escravidão. Você está livre pelo sangue do Cordeiro. Então não se submeta a viver uma vida das trevas, uma vida do inferno, uma vida que prende, uma vida que não vai para frente. Não se submeta novamente a julgo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para uma vida de louvor que você foi liberto. Foi para uma vida de adoração que você foi liberto na cruz do Calvário. Não se submeta novamente a uma vida, a uma jornada de escravidão. Para a gente, quase finalizando, Salmo 27:4. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, que está assim: uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida, não apenas uma parte dela, mas toda a minha vida, toda a minha jornada, na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais a sua perfeição, do seu amor. Habitando com o Senhor, percebendo a presença dele todos os dias, nós vamos poder usufruir da perfeição de Deus, da bondade de Deus, do amor dele. Não perca tempo, o tempo de louvar chegou. Agora sim, para a gente ir finalizando, quando nós deixamos de louvar a Deus, o que acontece? Quando a gente começa a desligar, sabe, esse relacionamento, essa comunhão com Deus, o que acontece? Bom, olha só, o que pode acontecer? Nós começamos a nos distrair com os problemas. Se não estamos olhando para Deus, para algum lugar a gente vai olhar. Então, se não estamos louvando a Deus, vamos começar a nos distrair com os problemas. E aí a gente vai ficar cansado, sobrecarregado, com medo, vai deixar o espírito de medo entrar na nossa casa. Então, se a gente tira o foco de Deus, a gente vai começar a colocar foco em algum lugar que a gente não deve colocar o nosso olhar. Tá, o que acontece quando a gente deixa de louvar? Ponto 2. A nossa mente se torna cativa das situações do dia a dia. Se não estamos focando em Deus, a nossa mente vai ficar cativa de todo pensamento, de todo esse lado do inimigo. Não se pegue pensando naquilo que o diabo quer que você pense. Não se pegue falando naquilo que o diabo quer que você pense. Não concorde com o inimigo. Não fale o que o inimigo está falando, mas escolha vestes de louvor. Escolha vestes de louvor no lugar de um espírito angustiado. O que acontece quando a gente deixa de louvar? Ponto 3. Os nossos lábios só encontram lugar para murmuração. Se a gente não está louvando, se a gente não está falando da palavra, se a gente não está falando palavras de vida, de bênção, o que é que a gente vai estar falando? Palavras de murmuração, de ainda não aconteceu, por que não aconteceu? A gente começa a questionar um monte de coisa, o foco está lá para o outro lado da vala. Então, se a gente não está louvando a Deus, o que é que pode acontecer na nossa vida? A gente pode começar a murmurar. E aí, olha só, dentro de casa, uma mulher que fica murmurando, uma mulher briguenta, ela é comparada a uma goteira que fica ali gotejando e não dá paz para o seu marido. Quando a gente tem uma vida de murmuração, a gente não dá paz para as outras pessoas que estão ao nosso lado. A gente começa a influenciar negativamente quem está do nosso lado. Então, que a gente não seja desses, né, que são como goteiras, incomodando os outros com a nossa murmuração. Ponto 4, quando a gente deixa de louvar, o que acontece? Tiramos o foco de Deus e da sua palavra. Tiramos o foco das promessas de Deus. E se a gente não está olhando para a promessa, a gente vai estar olhando para o problema. A gente vai estar olhando para qualquer outra coisa que aí, não vai dar solução nenhuma para a nossa vida, vai só nos colocar numa plataforma de insegurança, de medo, de inconclusões, de destruição. Nós precisamos sempre estar focando em Jesus e não
dando a nossa vida para a murmuração e para os problemas. O tempo de louvar chegou, que durante toda a sua jornada, que hoje, amanhã e depois você experimente a presença de Deus e você responda à presença dele no nome de Jesus. E a gente se vê na terceira parte dessa aula. Um beijo!